Nunca imaginei que meu maior algoz seria justamente o filho que eu criei com tanto amor. Ainda me lembro do calor do seu corpinho pequeno aconchegado no meu colo, dos seus primeiros passos vacilantes que eu aplaudia com lágrimas nos olhos. Hoje, esse mesmo menino que eu embalava cantando canções de ninar me olha com impaciência, como se eu fosse um incômodo em sua vida próspera. Daniel, meu único filho, a luz dos meus olhos por mais de 40 anos, agora me trata como uma conta a ser paga, uma obrigação a ser tolerada. E eu, que sempre acreditei no amor incondicional entre mãe e filho, fui a última a perceber que, enquanto eu dava minha vida por ele, ele estava ocupado calculando quanto ainda podia tirar de mim. Daniel era meu único filho, meu milagre depois de 3 perdas que quase acabaram comigo. Quando ele finalmente veio ao mundo, jurei que seria não só sua mãe, mas seu porto seguro, seu maior orgulho. Ensinei-o a andar segurando suas mãozinhas trêmulas, li todas as histórias para dormir, beijei cada joelho ralado. Nos anos difíceis depois que seu pai nos deixou, ele era minha força. Eu trabalhava em 2 empregos só para vê-lo com livros novos e uniforme limpo. Cada cansaço valia a pena quando ele me mostrava boas notas com aquele sorriso que iluminava nosso humilde apartamento. Meu menino era inteligente, esforçado, e eu me orgulhava de cada conquista dele como se fosse minha. Lembro quando entrou na faculdade pública. Passei a noite acordada costurando o terno para sua formatura do ensino médio, minhas mãos doloridas mas meu coração explodido de alegria. Um dia você vai ser um grande advogado, eu dizia enquanto ele estudava até tarde. Vendia doces nos finais de semana para complementar sua mesada, mas nunca deixei que faltasse nada. Quando ele passou no exame da OAB, chorei como se tivesse ganhado na loteria, afinal, meu sacrifício tinha valido a pena. Por mais de 4 décadas, Daniel foi minha razão de viver, meu propósito em cada manhã difícil. Guardei cada bilhete infantil, cada desenho torto feito com lápis de cor, cada cartão de Dia das Mães. Quando ele se casou com Carla, dei minhas últimas economias para ajudar no casamento. Dormi no sofá por meses para pagar o vestido da noiva. Mãe, um dia eu te dou tudo de volta, ele prometia, abraçando-me com aquele mesmo carinho de infância. Como poderia imaginar que aquelas palavras se tornariam uma ironia cruel anos depois? Os anos mais difíceis foram quando Daniel estava no pré-vestibular. Acordava às 4 horas para fazer café na casa dos patrões antes que eles despertassem, e à tarde limpava outra residência até as mãos ficarem calejadas. Meus joelhos doíam de tanto esfregar pisos, mas sorria quando ele dizia: mãe, hoje aprendi sobre leis constitucionais. Vendia meus poucos bens, a máquina de costura da vovó, meu par de brincos de ouro, para pagar seus livros. Noites sem jantar viraram rotina, mas desde que ele tivesse material de estudo, meu estômago vazio era detalhe. Quando ele entrou na faculdade, pensei que meus sacrifícios diminuiriam, mas só mudaram de forma. Pegava ônibus lotados até a madrugada para lavar seu terno e camisas, enquanto ele frequentava eventos acadêmicos. Deixei de tratar meus dentes para pagar seu estágio não remunerado. É investimento, mãe, eu dizia ao ver o orgulho no seu rosto ao falar de tribunais. Até meu remédio para pressão alta eu dividia ao meio para durar mais, enquanto enchia sua geladeira de alimentos nutritivos que eu mesma não comia. Nunca pedi reconhecimento, mas guardava cada obrigado como tesouro. Quando ele se formou, usei meu 13º para bancar a festa. Fiquei com o vestido emprestado enquanto ele usava um terno novo. Anos depois, descobri que ele contava aos amigos que conquistou tudo sozinho. Mas o que doía não era a ingratidão, era saber que cada noite sem dormir, cada prato de comida que deixei de comer para ele ter o melhor, haviam se tornado apenas minha sombra silenciosa. O casamento de Daniel foi o dia mais feliz da minha vida, e o mais caro. Usei todo o meu FGTS para ajudar no buffet e na lua de mel deles, enquanto vestia o mesmo taier azul de 5 anos atrás. Quando ele reclamou que o apartamento do noivo era pequeno demais, dei de presente minha única poupança para a entrada do imóvel novo. Você vai morar com a gente, mãe, ele prometeu, mas quando Carla sugeriu que precisávamos de privacidade, me contentei com visitas esporádicas. Mesmo assim, toda vez que o telefone tocava, eu corria, seja para consertar um vazamento ou levar sopa quando ele ficava doente. Com o nascimento dos gêmeos, Pedro e Laura, redescobri o significado de cansaço feliz. Deixei meu trabalho aos 68 anos para cuidar deles enquanto Daniel e Carla construíam suas carreiras. Passava noites em claro acalmando cólicas, usando meu próprio dinheiro do aluguel para comprar fraldas e remédios.
Quando iam viajar a trabalho ou curtir fins de semana românticos, eu arrumava minha mala sem pestanejar. Até deixei de ir ao médico quando minhas dores nas costas pioraram. Quem iria cuidar dos meus netos se eu ficasse doente? Nunca me permiti dizer não, até aquele dia em que tudo mudou. Quando precisei de uma cirurgia na vesícula, pedi para marcarem após o aniversário de Laura, para não atrapalhar a festa. Enquanto me recuperava, ouvi Carla reclamando: sua mãe poderia ajudar mais com as crianças. Naquele instante, pela primeira vez, senti que meu sacrifício eterno havia se tornado esperado. Como se meu amor fosse um serviço gratuito, não uma escolha generosa. Foi num domingo de almoço em família que a primeira facada veio disfarçada de preocupação. Daniel chegou com documentos na mão, aquele sorriso de advogado que eu tanto admirava. Mãe, precisamos regularizar sua situação, disse, servindo-se do bife que eu tinha preparado. Se acontecer algo com você, a burocracia para ficar com a casa vai ser enorme. É melhor transferir pro meu nome agora, é só uma formalidade. Meu garfo parou no ar, mas o medo de desconfiar do meu próprio filho falou mais alto. Afinal, quantas noites eu tinha passado em claro por ele? Ainda assim, algo na pressa dele me deixou inquieta. Não precisa se preocupar, você pode morar aqui até o fim da vida, ele acrescentou, evitando meu olhar. Pedi tempo para pensar, e notei a expressão irritada que cruzou seu rosto por uma fração de segundo. Naquela noite, revirei velhas caixas até achar o contrato de compra da casa, aquelas paredes que eu tinha pago com anos de limpeza e sacrifício. Lembrei do meu pai dizendo: propriedade no nome é segurança de pobre, e pela primeira vez, senti um frio na espinha. 2 dias depois, levei os documentos a um cartório diferente do que ele indicou. O velho escrevente, vendo minhas mãos trêmulas, perguntou: a senhora tem certeza disso? Quando expliquei a situação, ele murmurou: minha filha, faça uma procuração em vez de transferência, só por precaução. Saí de lá com um nó na garganta e um papel que mantinha a casa no meu nome, mas já sabia, aquela não era só uma questão de documentos. Era o primeiro sinal de que meu filho, meu menino, estava me vendo como um obstáculo a ser removido. A mudança foi gradual, mas cruel, como o esfriar de uma chaleira que antes fervia de amor. Começou com pequenas cobranças. Vovó, os meninos chegam da escola às 11 horas. Você pode almoçar mais cedo para ficar com eles. Depois vieram as reclamações. Laura chegou com a blusa suja, você não viu. Até que um dia, quando reclamei de cansaço, Daniel soltou: o que mais você tem para fazer mesmo? Fica o dia todo em casa. A frase ecoou em mim como um tapa, mas engoli seco, atribuindo ao estresse do trabalho dele. Meus dias viraram uma prisão sem grades. Acordava às 6 horas para receber as crianças antes da escola, fazia tarefa doméstica da casa deles enquanto esperavam, e ainda preparava o jantar. Quando ousei sugerir uma babá, Carla revirou os olhos: pra que gastar se você está aí? A gota d'água foi quando cancelaram minha consulta no ortopedista porque iam a um jantar corporativo. É só uma dor nas costas, mãe, Daniel disse, já com o casaco vestido, como se meu sofrimento fosse um capricho. A pior humilhação veio disfarçada de brincadeira na frente dos netos. Vovó é nossa empregada grátis, né? Daniel riu enquanto as crianças repetiam a frase como se fosse uma cantiga. Naquela noite, enquanto lavava a louça do jantar que não tinha sido convidada a compartilhar, olhei minhas mãos enrugadas na água quente e percebi: eu não era mais mãe, nem avó. Era uma funcionária sem direito a folga, férias ou sequer um obrigado. O controle financeiro veio como solução para um problema que nunca existiu. Mãe, você está ficando velha, já esqueceu de pagar a conta de luz 2 vezes, Daniel disse enquanto instalava um app no meu celular para monitorar seus gastos. Na semana seguinte, meu cartão de crédito sumiu e foi substituído por um vinculado à conta dele. É mais seguro, justificou, enquanto eu corria ao banco escondida para recuperar meu dinheiro da aposentadoria que ele tentará vincular à própria conta. Cada ato de domínio era embrulhado em papel de presente de falsa preocupação. Meus pequenos prazeres viraram gastos desnecessários. Quando comprei um bolo para meu aniversário, Carla comentou: com diabetes, não devia desperdiçar dinheiro com bobagens. Meu chá de camomila virou luxo e minha assinatura de revista, coisa de gente desocupada. O ápice foi quando interceptaram uma encomenda de remédios naturais que eu comprará com minhas economias. Jogando dinheiro fora com placebo, Daniel disse,
confiscando os frascos enquanto eu engolia a humilhação com meu chá sem açúcar. A justificava era sempre a mesma: é para seu próprio bem. Comecei a esconder notas de 10 dentro do meu sutiã, como uma adolescente fugindo do controle dos pais. Quando me pegaram depositando moedas no cofrinho dos netos, ouvi o comentário que me atravessou a alma: idoso com dinheiro é como criança com faca, não sabe usar. Naquela noite, pela primeira vez em 77 anos, fechei a porta do meu quarto e deixei o choro sair em silêncio, não de tristeza, mas de fúria contida. Foi numa quinta-feira comum que meu mundo desabou. Eu estava no corredor, levando uma xícara de chá para meu quarto, quando ouvi a voz de Daniel vindo da cozinha: Carla, não aguento mais essa situação. Parei, segurando a respiração. Minha mãe devia estar num asilo decente. Aqui ela só dá despesa e trabalho. A xícara tremeu em minhas mãos, mas o pior ainda estava por vir: só estamos esperando ela assinar a papelada da casa para resolver isso de vez. O chão pareceu se abrir sob meus pés. As palavras deles me transformaram num fantasma na própria casa. Naquela noite, fingi dormir quando Daniel veio com seu sorriso falso: Mãe, trouxe seu remédio. Cada sílaba soava como uma facada. Enquanto ele falava, eu via nos olhos dele não o menino que eu criei, mas um estranho calculista. Quando a porta fechou, deixei escorrer as primeiras lágrimas silenciosas, não de tristeza, mas de decepção purificadora. Aquele era meu filho, minha carne, meu sangue, e eu era apenas um obstáculo em sua vida perfeita. Na madrugada, enquanto a casa dormia, tomei a decisão que mudaria tudo. Abri meu velho baú de madeira e tirei a pasta que guardava há anos: documentos, recibos, provas de cada centavo que eu tinha investido naquela família. Minhas mãos trêmulas passaram sobre o testamento que um advogado honesto me ajudou a fazer em segredo. Pela primeira vez em décadas, senti algo que havia esquecido: meu próprio valor. Eles queriam um asilo? Eu lhes daria uma lição que nunca esqueceriam. Na manhã seguinte, apareci à mesa do café com olhos inchados, mas postura impecável. Daniel lançou olhares disfarçados, esperando uma cena, um drama, mas eu apenas passei a manteiga no pão com mãos firmes. Tudo bem, mãe? Ele perguntou, fingindo preocupação. Sorri suavemente. Perfeito, filho. Minha calma era uma armadura invisível, cada palavra medida, uma faca embaiada. Eles não mereciam minhas lágrimas, nem minha raiva, apenas meu silêncio eloquente. Nos dias seguintes, tornei-me uma mestra da discrição. Observava os movimentos deles enquanto organizava meus papéis escondida. Quando falavam de planos futuros com olhares significativos, eu apenas assentia. À noite, trancava a porta e fazia minhas ligações sigilosas: advogado, banco, imobiliária. Meu quarto virou quartel-general de uma guerra silenciosa. Chorava sim, mas apenas no banho, com a água levando minha dor ralo abaixo junto com qualquer dúvida que ainda tentasse me enfraquecer. A gota final veio quando Daniel colocou os papéis da transferência da casa na minha frente. É só formalidade, mãe, disse com sorriso de advogado. Segurei a caneta, deixando hesitação no ar. Depois devolvi os documentos. Preciso ler com calma, filho. Sua expressão endureceu, mas minha decisão já estava feita. Naquela noite, enquanto eles discutiam em voz baixa no quarto ao lado, arrumei minha mala mínima. Deixei apenas uma nota sobre a cama: não se preocupem com o asilo. Eu mesma resolvo meu destino. O cartório estava vazio naquela manhã de terça-feira quando entrei com minha pasta de documentos amarelados. O mesmo escrevente que anos antes me aconselhara olhou nos meus olhos e sorriu discretamente. Viemos regularizar a situação, disse, apontando para os papéis que provavam: a casa sempre foi minha, registrada em nome de uma holding familiar que criei após a morte do meu marido. A procuração que Daniel assinou era apenas para administração temporária, detalhe que seu orgulho de advogado jamais o fez ler com atenção. Naquele mesmo dia, visitei o cofre do banco que guardava minha verdadeira segurança. A poupança que ele julgava insignificante era na verdade 3 apartamentos alugados em nome de uma sociedade, herança do meu pai que mantive em segredo por décadas. O advogado que contratei apresentou os recibos, e quanto Daniel me dava mesada de esmola, eu recebia rendimentos que bancariam uma vida confortável. Tudo legalizado e documentado, ele garantiu, enquanto eu assinava a transferência para uma conta nova, exclusivamente em meu nome. Deixei uma carta no escritório de Daniel, entregue por um oficial de justiça.
Nela, anexei cópias dos registros imobiliários e um extrato bancário simbólico. Filho, você sempre disse que idosos não sabem lidar com dinheiro. Espero que agora compreenda que algumas lições só a vida ensina. 2 dias depois, instalava-me num aconchegante apartamento de idosos, não por obrigação, mas por escolha. E pela primeira vez em anos, dormi profundamente, sabendo que meu silêncio sempre foi minha arma mais poderosa. A campainha do meu novo apartamento ecoou como um trovão naquela tarde tranquila. Através do olho mágico, vi Daniel com o rosto deformado pela raiva, segurando os documentos que eu enviei. Como você ousa me enganar assim? Ele berrou ao ser aberta a porta, fazendo os vizinhos espiarem pelos corredores. Meus netos, que ele trouxe como testemunhas e voluntárias, encolhiam-se atrás dele. Depois de tudo que fiz por você, me trai dessa maneira? Você é uma ingrata. Sua voz ecoava nas paredes que ele jamais possuía. Fiquei parada, ereta como um juiz diante do réu. Meu teto sempre foi meu, Daniel. Respondi com calma gelada, exibindo a chave do apartamento que comprei com meus próprios recursos. Quando ele cuspiu que eu deveria agradecer por não estar no asilo, meus olhos encontraram os dos netos assustados. Vovó não é ingrata, Pedro sussurrou, e naquele instante vi o primeiro rachadura no teatro de poder do meu filho. Sua própria família testemunhava sua crueldade. Você vai se arrepender disso, mãe, ele rosnou, puxando as crianças pelo braço. Mas minha resposta veio enquanto fechava a porta lentamente. Já me arrependi de muitas coisas, filho. Mas dessa, jamais. Ouvi-se os passos furiosos se afastando, enquanto segurava contra o peito o que ele nunca entenderia. Não se tratava de casas ou dinheiro, mas do amor que ele transformou em mercadoria. Naquela noite, liguei para meu advogado e dei uma última ordem sobre o testamento. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer com uma clareza que há anos não sentia. Vestida com o mesmo taier azul que usei em seu casamento, arrumei cada objeto da casa com precisão cirúrgica, minhas roupas, fotos de família, até as colheres de prata que herdei da minha mãe. Quando terminei, só restava sobre a mesa da cozinha um envelope grosso com a chave da casa e uma nota manuscrita. Essa sempre foi sua verdadeira herança, te ensinar que ações têm consequências. Encontrei Daniel no escritório dele, surpreso por minha visita inesperada. Sem deixar que falasse, coloquei a chave sobre a mesa de reuniões, ao lado dos documentos do cartório que ele ainda tentava contestar. Tome o que sempre quis, filho, disse enquanto ele olhava confuso para aquele pedaço de metal. Mas lembre-se, chaves abrem portas, mas só o caráter abre corações. Virei-me para sair, ouvindo seu grito de mãe, espere. A primeira vez em anos que me chamava assim, não de velha ou estorvo. Do lado de fora, a caminho do táxi que me levaria para o aeroporto, permiti-me um último olhar. Minha mala continha apenas o essencial: documentos, algumas fotos e a certidão de um apartamento comprado no interior, longe de tudo que um dia chamamos de família. Enquanto o carro se afastava, senti o peso de 77 anos escorrendo pelos meus ombros abaixo. Não era fuga, era libertação. E pela primeira vez, eu sabia exatamente quem era, não a mãe dele, mas Maria, mulher que ainda tinha uma vida para viver. A carta registrada chegou às mãos de Daniel num dia chuvoso de outono. Dentro, a cópia autenticada do testamento que redigi anos antes, atualizado naquela manhã decisiva. Todos os meus bens, a casa, os apartamentos, as economias, ficariam em fideicomisso para Pedro e Laura quando completassem 25 anos. Em letras garrafais destacava-se: ao meu filho Daniel, deixo as lições que ele mesmo escolheu não aprender. O advogado que o entregou me contou depois que seu rosto perdeu toda a cor ao ler, como um homem vendo seu futuro desmoronar em papel timbrado. A casa que ele tanto cobiçou tornou-se sua prisão simbólica. Sem meus aluguéis para complementar seu salário, as prestações do carro novo e da escola das crianças logo se tornaram um fardo. Carla, segundo rumores que chegaram até mim, começou a questionar aquele papo de asilo quando percebeu que o estilo de vida deles dependia do que haviam tentado me roubar. Mas minha vitória não estava nisso, estava nas ligações semanais dos meus netos, que agora me visitavam nas férias, e nas cartas onde Laura escrevia: vovó, quando crescer quero ser forte como você. E instalei-me numa pequena cidade litorânea, onde o barulho do mar afoga lembranças amargas. Aqui, ensino costura para mulheres em situação difícil, usando as mesmas mãos que um dia lavaram as roupas de quem me subestimou. Às vezes, quando o vento sopra certo,
Quase sinto pena do vazio que deixei na vida dele, mas então lembro que foi Daniel quem cavou esse abismo, tijolo por tijolo, com suas próprias escolhas. Meu amor não morreu, apenas aprendeu a circular onde ainda é regado, não sufocado. 2 anos depois da minha partida, soube pela boca do meu neto Pedro o preço que Daniel pagou. Papai teve que vender o carro e mudamos para um apartamento alugado, o garoto contou durante nossa visita mensal, enquanto construíamos um castelo de areia na praia. Sem a casa que ele achava que herdaria, e sem meu apoio financeiro disfarçado de mesada, a farsa do sucesso dele desmoronou como um castelo na maré alta. Carla, segundo Pedro, passou a chamá-lo de o advogado que não consegue nem manter a própria família. A ironia mais cruel veio quando ele tentou contestar o testamento. O mesmo cartório que um dia testemunhou suas manipulações agora exibia documentos impecáveis, tudo registrado, tudo legal. Até seu antigo chefe na advocacia comentou com um colega meu: nunca imaginei que Daniel fosse capaz de processar a própria mãe. A derrota judicial foi apenas o golpe final. O verdadeiro castigo foi ver seus próprios filhos, que agora passavam férias comigo, questionando por que o pai tentou roubar o que era da vovó. Hoje, quando olho as fotos que me enviam dos meus netos crescendo, vejo o rosto do meu filho ao fundo, um espectro em sua própria vida. Ele ainda trabalha no mesmo escritório, ainda vive no mesmo bairro, mas carrega um vazio que dinheiro não preenche. Às vezes, no aniversário dele, deposito uma quantia simbólica na conta dos netos para a educação. Sem recado, sem rancor, apenas a lembrança silenciosa de que tudo que ele perdeu, um dia foi oferecido de coração aberto. E que algumas perdas são irreparáveis. Hoje, aos 77 anos, finalmente compreendo que amar não significa desaparecer. Minhas mãos enrugadas que um dia lavaram, cozinharam e acariciaram, agora escrevem esta história para que outras mães não repitam meus erros. Aprendi que o amor verdadeiro não exige anulação, e que dizer não pode ser o maior ato de cuidado, tanto por eles quanto por nós. Meu coração ainda bate por Daniel, mas agora também bate por mim, pela Maria que resistiu, sobreviveu, contra todas as expectativas, renasceu. E se há uma lição que carrego nessa pele marcada pelo tempo, é esta: até o amor mais infinito precisa de limites, e até a mãe mais dedicada tem o direito de se cansar.